Olá pessoal, graça e paz, queridos. Estamos aqui, mais uma aula, mais uma videoaula no canal Gospel Tech 316. Nós vamos dar continuidade aí ao livro de Efésios. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o livro de Efésios. Hoje nós vamos ver a 26ª aula, aula número 26. Então já estamos aí há um pouco mais de 5 meses na verdade, porque teve um tempo aí em janeiro que eu tirei férias com a família, dei uma parada. Mas enfim, estamos hoje na penúltima aula do livro de Efésios. Estamos aí no capítulo 6 do livro. E hoje nós vamos ver aí, conhecer um pouco mais sobre as nossas armas de defesa, nossas armas de ataque, né? Que é a armadura de Deus. É isso aí, a armadura de Deus. Quando nós estamos numa batalha, nós temos que entender alguns pontos principais. Essa batalha, que é uma batalha espiritual, deixa eu até colocar aqui, para nós lermos o que nós aprendemos na aula passada, foi do versículo 10 ao versículo 13. E a palavra diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, a primeira observação que eu quero deixar aqui é que a nossa batalha não é contra o nosso próximo, não é contra as pessoas de carne e osso com a qual nós convivemos nosso dia a dia. A nossa batalha é contra os inimigos invisíveis, contra as potestades, contra os governantes e autoridades desse mundo tenebroso, o mundo maligno. A nossa batalha é contra esses espíritos do mal, que na verdade eles usam as pessoas muitas vezes para nos confrontar, para nos atacar. Então nós não temos que combater as pessoas, mas nós temos que combater o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ok? E aí sempre que nós falamos em combate, sempre que nós falamos em batalha, nós temos que lembrar que a primeira coisa é as estratégias. Nós temos que conhecer o nosso inimigo e temos que conhecer as estratégias do nosso inimigo. Quais são as armas dele? Como são os ataques dele? E foi justamente isso que nós vimos na aula passada, né? Como que Satanás ataca as nossas vidas? Como que Satanás ataca as nossas mentes? Então nós vimos aí que temos o ataque direto e indireto. Deixa eu até pôr aqui já a lição, que essa parte é a parte de revisão, ok? Então nós vimos aí que Satanás nos ataca direta e indiretamente, né? O ataque direto de Satanás é quando ele realmente possui uma pessoa. Quando uma pessoa realmente dá brecha, né, dá entrada, quando uma pessoa permite que ele use o corpo dela para ser possuída, então isso nós determinamos que é um ataque direto, né? É uma pessoa possessa. E também existe os ataques indiretos, né? Então os ataques indiretos vêm, na maioria das vezes, das coisas que estão ao nosso derredor, do nosso dia a dia. Tudo aquilo que o mundo vem nos oferecer, geralmente em forma de engano ou em forma de prazer, né? Satanás, ele fica ao derredor. A palavra de Deus fala que Satanás fica ao derredor das nossas vidas, como um leão rugindo, bramando.
ali tentando, né, ver qual que é o nosso ponto fraco, descobrir qual que é o nosso ponto fraco. E uma vez que ele consegue descobrir o nosso ponto fraco, ele vai tentar de todas as maneiras nos atacar através desse ponto, ok, pessoal? Então esses seriam os ataques indiretos e é o que acontece na maioria das vezes, ok? Então nós vimos aí na uma passada que uma das verdades fundamentais que a Bíblia nos apresenta é que por trás, né, dessa fachada desse mundo há uma feroz batalha invisível. E cada ser humano neste planeta, consciente ou não consciente, é forçado a tomar uma posição de um lado ou de outro nessa grande guerra. E não há espaço para neutralidade, para você ficar neutro nessa batalha, né? Ou seja, como o pessoal fala, ficar em cima do muro. Porque eu aprendi e repasso o seguinte: quem fica em cima do muro está do lado de Satanás. Por quê? Porque o muro pertence a ele, ok? Então não fique em cima do muro. Decida por Cristo e com certeza você estará batalhando ao, ao redor, né? Ao lado dos soldados de Cristo, ok, pessoal? Então, tem que deixar outra coisa bem clara aqui nessa batalha, e essa batalha é uma batalha espiritual entre o inimigo das nossas almas e as nossas vidas, ok? Não é uma batalha entre Satanás e Deus, e isso fique bem claro. Satanás não tem poder nenhum sobre Deus. Satanás não intimida de forma nenhuma a Deus. Deus é o nosso ser, nosso Senhor, é o Supremo, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele criou Lúcifer, e Lúcifer caiu e acabou se tornando Satanás, devido ao seu coração invejoso, pecaminoso. Mas, enfim, então nós temos que ter isso em mente, que a luta, a batalha não é Deus versus Satanás, e nunca será. A luta é Satanás versus nós, seres humanos. Ok, pessoal? Então, vimos também aí que Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo, né? Então, só abrindo um parênteses aí, aproveitando, geralmente eu não falo a data, né, que eu gravo os vídeos, as videoaulas, porque eu não sei quando você vai assistir, mas em especial hoje é domingo. Hoje é dia 17 de abril, né? Tô meio perdido aí no dia. Eu sei que é domingo, sei que hoje nós comemoramos a Páscoa, né? Nós relembramos aí a ressurreição de Jesus, ok? O nosso Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Cristo, aquele que veio ao mundo para destruir as obras do diabo e para nos trazer a esperança da salvação, ok? A graça, né, de Jesus sobre nossas vidas é o que nos basta. Nós cremos no Senhor Jesus, tivermos fé na palavra de Deus, isso é tudo que nós precisamos para podermos estar aí debaixo dessa obra maravilhosa que Cristo já fez, está fazendo e ainda fará, né, no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos. Mas eu não posso me atentar agora, né, a essa parte de escatologia, senão nós vamos fugir aqui da lição, vai demorar muito mais. Mas enfim, Deus nos salva, Deus nos elege através da graça, né? E Jesus veio ao mundo para isso, para pagar o preço dos nossos pecados, para redimir as nossas vidas e para destruir as obras do diabo, né? Abrir esses parênteses aí, porque hoje é Páscoa, né? E a principal celebração da Páscoa é essa, é relembrar que Jesus venceu as amarras do diabo. Jesus venceu a morte. Jesus tomou das mãos do diabo a chave da prisão e ele ressuscitou pelo poder de Deus. Amém, queridos? Esse mesmo poder que Deus tem, que ressuscitou a Cristo dos mortos,
É esse mesmo poder que será usado quando Jesus voltar para ressuscitar também as nossas vidas. Bom, vimos aí que a força do Senhor e a armadura de Deus são indispensáveis, né? Como nós lemos aí, os versículos 10 até o 13, nós não conseguimos lutar contra Satanás por nossas próprias forças. Nós temos que sempre nos utilizar aí da força que vem do Senhor e da armadura de Deus. Essa armadura que nós vamos conhecer melhor hoje, na aula de hoje. Nós vimos também que há certos cristãos extremistas, né? Ou seja, uns acreditam que são tão autoconfiantes que acham que podem ganhar a batalha sem a força e sem a armadura do Senhor. Ou seja, eles mesmos conseguem ganhar batalhas sozinhos, com a força do próprio braço deles. Ou pelo outro lado, outro extremo, né? Outros imaginam que não conseguem sequer lutar contra as forças do mal. Tem medo, tem receio, né? Então existem esses dois extremos. Mas nós temos que entender que todos nós que somos filhos de Deus, todos nós que fomos salvos pela graça do Pai, por Jesus Cristo, nós temos condições sim de suplicar a força do Senhor e nos revestir da armadura que nós vamos ver hoje para poder combater as forças do mal. E nós vimos aí aquilo que eu já comentei, né? Que Satanás pode atacar direta ou indiretamente nossas vidas, e a forma mais usada por Satanás é a forma indireta, a mais comum, né? Sendo que a forma direta é a forma possessiva, de possuir alguém. E a indireta é ele utilizar os meios que existem no mundo, né? E até mesmo induzir pessoas aí a querer nos levar a pecar, a nos derrotar. Ok, pessoal? Então é isso aí. Já dei a introdução, né? Hoje eu saí um pouquinho do esquema. Mas enfim, gostaria de estar orando com você para que a gente possa estar estudando a palavra de Deus no dia de hoje, que seja palavras que venham realmente fortalecer as nossas vidas. Às vezes nós não estamos vivendo nenhum tipo de batalha, não estamos passando por nenhum tipo de problema, mas eu posso afirmar que a maioria das pessoas podem estar passando por problemas terríveis, problemas que estão tornando as pessoas cansadas, desanimadas, muitas vezes desesperadas, pessoas que muitas vezes perdem a vontade de viver, entram em depressão e procuram até tirar as vidas. Ok, pessoal? Então é muito sério o assunto, né, sobre batalha espiritual. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso, bastante atenção no que Paulo nos ensina através de Efésios 6 aí, de como nós podemos resistir a Satanás, como nós podemos combater o inimigo das nossas almas. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, pela minha família, Senhor, minha esposa, meus filhos. Te agradeço pelos meus parentes, pelos meus amigos, pelos meus irmãos em Cristo, pelos meus colegas de trabalho, por todos aqueles, Senhor, que o Senhor colocou ao meu redor, ó Pai. Senhor, que o Senhor abençoe também a cada vida que está neste momento vendo esta aula pelo YouTube, Senhor. Que eles possam entender e compreender a Tua palavra, que possa ser fortalecimento para o espírito de cada um. E que eles possam também, Senhor, ter o desejo, Senhor, de viver a cada dia conforme a Tua palavra nos ensina, ó Deus. Fica conosco, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos dá um espírito, Senhor, de revelação e de entendimento, que nós possamos realmente compreender a Tua vontade, Senhor, as Tuas diretrizes, Teus ensinamentos para as nossas vidas, e possamos guardar em nossa mente, no nosso coração e vivê-los no dia a dia. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos voltar lá ao nosso título da lição de hoje, Conhecendo a Armadura de Deus, né? Lição 26, penúltima lição aí
nosso estudo de Efésios. E nós vamos ver aí hoje dos versículos 14 ao 17, né? Conhecendo as nossas armas. Conhecendo nossas armas de defesa, nossas armas de ataque. Eu já queria, de antemão aqui, poder ler com vocês esses versículos aí, do 14 ao 17. Então, diz assim a palavra do Senhor. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, né, do Evangelho, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. E usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Então hoje nós veremos até aí, é o versículo 17. Bom, é verdade que o diabo nunca pode totalmente derrotar aqueles que são verdadeiramente do Senhor, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Estes, os salvos, os cristãos verdadeiros, o diabo jamais poderá levar de volta para a posição de controle inconsciente, como ele faz durante o resto do mundo, né? Com o restante do mundo, como ele faz com o restante do mundo. Sim, nós fomos transportados das trevas para o reino da luz, com toda a segurança, né? Como Paulo escreve aos Colossenses aí, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: Ele, Cristo, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Então, Cristo comprou nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Então, foi assim que Deus nos resgatou da onde estávamos anteriormente, que era o poder das trevas, e assim que ele nos trouxe para o reino da luz, através de Cristo Jesus. Mas, né, o diabo pode desmoralizar os cristãos. Ele pode nos assustar, pode nos fazer infelizes, pode nos tornar fracos e ineficazes como instrumentos no propósito eterno de Deus, pelo menos por um período de tempo. E por este motivo, devemos nos preparar para esta batalha, nos blindando por todos os lados, não deixando nenhuma parte da nossa alma ou espírito expostos ao inimigo, né? E lembrando que nossa armadura é feita e fornecida por Deus. Não é qualquer armadura, né? A armadura que vem de Deus. No Antigo Testamento, é o próprio Deus que é retratado como um guerreiro lutando para vindicar, né? Para resgatar o seu povo. Como está em Isaías 59:17. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Então, até hoje, segundo John Stott, né, uma citação de John Stott, até hoje as armas e a armadura continuam sendo dele, de Deus, mas agora as compartilha também conosco. Temos de vestir a armadura, pegar em armas e ir à guerra contra as potestades do mal. Tá? Então, o que nós vimos até agora? Satanás, ele pode sim investir o seu poder e as suas artimanhas, as suas armadilhas, as suas estratégias para com as nossas vidas. Ele não pode jamais nos levar novamente para o reino das trevas. Porque uma vez que nós fomos eleitos e transportados por Cristo pela sua
morte e ressurreição, pelo seu sacrifício para o reino da luz, lá nós permanecemos. Porém, Satanás pode sim querer nos assustar, nos enfraquecer, nos fazer infelizes, nos fazer depressivos, certo? Por um período de tempo. E esse período de tempo que ele tenta combater conosco, nos tentando nos deixar o pior possível, é o período de batalha espiritual. Né? Então é nesse período de batalha espiritual que nós devemos estar preparados para resistir o inimigo. E como eu falei no início da aula, quando nós vamos entrar em batalha, quando nós vamos entrar em combate, nós temos que primeiro conhecer o inimigo. Quem é o inimigo? Quais as armas que esse inimigo tem? Quais são as estratégias desse inimigo? Para que assim nós possamos combatê-lo de forma eficaz. Bom, vale salientar que Paulo vai usar de linguagem figurada, né? Ou seja, a armadura de Deus é apenas o quê? Uma ilustração, é uma metáfora derivada da armadura do soldado romano que partia fortemente armado para o campo de batalha, e não um conjunto de equipamentos invisíveis, místicos ou espirituais que estão à nossa disposição, né? Ou seja, então a armadura de Deus é uma forma figurada, ilustrativa que Paulo está nos passando para nós termos um entendimento melhor, mas não que nós possamos orar a Deus, suplicar a Deus, Senhor, traz agora para mim o capacete da salvação. E aí eu pego esse capacete e visto na minha cabeça, né, de uma forma invisível, mas eu acho que eu estou vestindo o capacete, estou colocando o cinto, as sandálias do evangelho tal, e a espada, né, pegar a Bíblia na mão, aqui está minha espada tal. Isso aí é uma forma figurativa, ok, pessoal? Uma forma que Paulo usou para os Efésios, está usando para nós, para realmente nós termos consciência quais são as armas de Deus que Deus nos dá para nós combatermos e resistirmos ao inimigo, né? De uma forma que a gente possa entender melhor. Então, como eu falei, né, uma citação aqui de Anísio Andrade que diz o seguinte: alguns cristãos chegam a fazer orações pedindo ao Senhor que lhes entregue tais equipamentos invisíveis. E outros fazem gestos de apropriação, como se estivessem vestindo sua armadura. E há quem chegue ao extremo, né, de produzir espadas de plástico para distribuição nos cultos. Sabemos que nada disso faz o menor sentido, segundo Anísio Andrade, né? Porque é uma forma figurativa. O que nós temos que conhecer realmente é o sentido espiritual dessas armas. Então, nós vamos ver agora aqui as armas de defesa. Né? Vamos reler aí Efésios 6, do 14 ao 17, parte A. Então, assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. E em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno e usem a salvação como capacete. Né? Então aí, veja bem, quais são as nossas armas de defesa que Paulo nos apresenta nesses versículos? É o cinto da verdade, nós vamos ver cada um deles aí. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado das boas novas do evangelho, o escudo da fé e capacete da salvação. Né? Então nós temos aí 5 armas de defesa para que nós possamos resistir contra Satanás. Então o primeiro é o cinto da verdade. Então, usualmente, o cinto, né, era feito de couro. Então, o cinto do soldado pertencia mais à sua roupa de baixo do que à própria armadura. Mas, mesmo sendo usado por baixo, ele era uma peça essencial. Por quê? Prendia a túnica
e também servia para segurar o quê? A espada, né? Nós vamos ver aí no próximo capítulo aí que a espada é nossa arma de ataque. Bom, além de deixar as pernas livres e prontas para a ação, isto é o mesmo que cingir os lombos, e simboliza uma prontidão para lutar, né? Então, quando você veste o cinto da verdade, você tem que ter em mente que você tem que estar o quê? Preparado para lutar. E sempre que você vai lutar contra o inimigo das nossas almas, contra Satanás e seus demônios, você tem que estar sim debaixo da verdade, né? Você não pode ser um cristão mentiroso, porque senão o inimigo vai te envergonhar, né? Quando você for lutar contra o inimigo, ele vai te envergonhar. Bom, então é isso, a primeira coisa é o cinto da verdade. Você estar preparado com a verdade para poder lutar. Então, alguns comentaristas dizem que a verdade significava a revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Outros comentaristas, no entanto, entendem que Paulo esteja se referindo à verdade no sentido de sinceridade ou integridade, segundo John Stott, né? Foi o que eu acabei de falar. Então, alguns comentaristas acham que a palavra da verdade, o cinto da verdade, é você ter o quê? Ter a palavra de Deus, a revelação de Deus. E outros acham que a verdade é o que eu falei, você ser uma pessoa íntegra, você ser uma pessoa sincera, não ser uma pessoa enganosa ou mentirosa, né? Mas, quanto a isto, outro comentarista, Gurnall, escreve o seguinte: uns querem dizer uma verdade de doutrina, outros querem que seja a verdade do coração. Penso que é melhor juntar as duas. Uma não bastará sem a outra. Ok, pessoal? Então, tanto a palavra de Deus em nossas vidas, em nosso coração, que é a verdade, quanto nós sermos pessoas íntegras e sinceras. As duas coisas têm que andar juntas. Não basta uma ou outra, mas tem que ser as duas juntas, ok? Então, você vestir o cinto da verdade é você estar preparado com a palavra de Deus em sua mente, seu coração, e ser uma pessoa íntegra e sincera. Tá? Bom, nossa segunda arma de defesa é a couraça da justiça. Então, a couraça, ela cobria o corpo desde o pescoço até as coxas da perna. E consistia de duas partes que protegiam o quê? A frente e as costas. Né? Quanto ao seu significado, John Stott diz o seguinte: justiça, nas cartas de Paulo, frequentemente significa justificação, ou seja, a iniciativa graciosa de Deus em fazer com que os pecadores fiquem de bem consigo através de Cristo. Então, para que nós tenhamos comunhão com Deus, tem que ser pela justificação de Cristo, o que Cristo já fez por nós. Então, certamente, nenhuma proteção espiritual é maior do que um relacionamento justo com Deus. Né? Romanos 8, 1, 33 e 34 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, quem nos justifica é Deus, através de Cristo Jesus. E isso é a melhor e a forte couraça, melhor couraça que existe para nos proteger contra as acusações satânicas, né? Você estar em paz com Deus, você estar tendo períodos, relacionamentos com Deus, né? Você ter intimidade com o Pai, de conversar, intimidade para poder se ajoelhar perante Ele, para poder agradecer, para poder louvar e adorá-lo.
Então, você ter a certeza da salvação, porque Deus te elegeu. Através da graça dele, você hoje é salvo. Então, isso aí é a justificação. E é a couraça da justiça, né? É esse relacionamento que nós temos com Deus. Por outro lado, em 2 Coríntios 6, versículo 7, e em Efésios 4, 24 e 5, 9, Paulo usou a mesma palavra no sentido de justiça moral. Então, desta forma, a couraça do cristão pode ser a justiça de caráter e conduta e retidão, né? Então, cai na mesma situação do cinto da verdade, né? A verdade podendo ser o quê? Podendo ser a palavra de Deus em nossa mente e nosso coração, como sendo o quê? Sermos uma pessoa sincera e íntegra. E a couraça da justiça também pode ter esses dois sentidos. Primeiro sentido, de sermos justificados por Cristo e termos um relacionamento com Deus, né? Fui justificado, então tenho esse relacionamento com Deus, tenho acesso a Deus, sou filho de Deus e Deus me protege, me guarda, como também, né? A justiça pode ser no sentido de justiça moral. Então, os versículos citados atrás ali, em Coríntios e Efésios, é o seguinte: proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E Efésios 5:9, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro, né? Então, assim como nós vimos lá no cinto da verdade, o cinturão, né, a couraça, desculpa, da justiça, podemos então combinar os dois sentidos, visto que um deles invariavelmente leva ao outro, né? Como Jay Findlay expressa, a qualidade completa do perdão para delitos passados e a integridade de caráter que pertence à vida justificada estão tecidas juntas numa malha impenetrável, né? Couraça da justiça, uma malha de ferro impenetrável, que é formada pelo quê? Primeiro, pela justificação das nossas vidas através de Cristo, pelo perdão, né, dos nossos delitos passados e pela integridade de caráter que nós temos hoje, por vivemos uma vida perante Deus. Essas duas coisas, então, formam a couraça da justiça. Agora, terceira arma de defesa: os pés, nossos pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, né? Com a prontidão das boas novas. Então, as sandálias, né, feitas de couro, equipavam o soldado para marchas longas e para tomar posição firme. Embora não impedissem a sua mobilidade, evitavam que o pé deslizasse, ok? Segundo a citação de Barth. Então, John Stott também nos explica que por uma questão gramatical pode haver dois significados. Primeiro, uma certa firmeza ou qualidade inabalável que o evangelho dá àqueles que nele crê, ou o entusiasmo para anunciar as boas notícias da paz. De qualquer maneira, o diabo odeia o evangelho por ser o poder de Deus para salvar as pessoas da sua tirania, né? Então, não é que o evangelho promove poder, não. O evangelho, ele é o próprio poder de Deus, ok? É o poder que pode salvar vidas. É o poder que pode tirar vidas do lamaçal, né? Pessoas que estão prestes a fazer o suicídio, pessoas que estão vivendo aí como cavalos de Satanás, pessoas que estão pelo mundo perdidas, podem ser alcançadas pelo poder de Deus, que é o evangelho da paz. Então nossos pés têm que estar sempre calçados com o evangelho da paz, com as boas novas.
para que nós fiquemos firmes e para que possamos também falar dessa palavra de salvação a outras pessoas. Quarta arma de defesa é o escudo da fé. Então, o escudo romano, ele era grande o suficiente para cobrir o corpo todo, né? E era feito de madeira, coberto de pele de animal. E essa pele de animal, ela era fixada nessa madeira com um ferro, dois pedaços de ferro, né? Ferro em cima e o ferro na base, em cima e embaixo. Quando mergulhado em água, antes da batalha, podia apagar as flechas incendiárias, as quais se ateava fogo depois de ser mergulhadas em piche, né? Segundo um comentário da Bíblia de Estudo de Genebra. Então você imagina o tamanho, né, desse escudo, tendo que se você agachar e colocar o escudo por cima de você, né, ele vai cobrir totalmente, desde os seus pés, as suas pernas, ao seu corpo, à sua cabeça. E esse escudo, ele tinha ali um revestimento de pele de animal que era mergulhado na água, né, que era encharcado para ficar úmido, e quando o inimigo mandava as flechas, né, mergulhadas em piche, ateadas fogo, quando batia no escudo, além de não penetrar, além de não machucar você as flechas, esse fogo ainda era apagado porque a pele do animal estava bem úmida, bem encharcada. Então esse é o escudo que os romanos utilizavam, né? E que Deus nos orienta, que é o escudo da fé, né? Então, quais são as setas inflamadas do maligno que Paulo fala? Segundo Ray Stedman, estas setas inflamadas do maligno podem ser reconhecidas principalmente por duas características, né? A primeira, parecem surgir de nossos próprios pensamentos dentro de nós. E então dizemos: que pensamento horrível! Como pode haver uma coisa dessas na minha mente? Né? Como eu posso estar pensando isso? E na maioria das vezes é o diabo, sim, sussurrando para nós, tentando nos influenciar sob a forma de angústia mental, tensão emocional, confusão, lascívia, cobiça, vaidade, orgulho e outras coisas mais, né? Então é muito importante que a gente reconheça a fonte desses pensamentos que estão em nossa mente, ok? Então isso aí é caracterizado como uma seta inflamada do maligno contra nossas vidas. E o segundo, parecem sempre atacar a nossa posição em Cristo, insinuando dúvidas sobre a realidade ou a confiabilidade de nosso relacionamento com Deus. Leia a Bíblia do começo ao fim e você verá esta estratégia satânica o tempo todo, ou seja, o diabo querendo lançar em nossa mente pensamentos para a gente duvidar da posição de Cristo sobre nossas vidas, duvidar da palavra de Deus, né? Duvidar do amor, do relacionamento, da graça, do perdão e duvidar da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, essas são as setas, né? Malignas, inflamadas, que Satanás lança contra nossas vidas e que nós temos que ter o quê? Então, para apagar essas setas, para apagar o fogo dessas flechas, para que essas flechas não venham acertar a nossa mente, né? Que não venham nos derrotar. A fé, a fé em Deus, a fé em Cristo, a fé no sacrifício de Cristo Jesus, a fé na palavra de Deus. E nós temos que a cada dia nos alimentar dela. Então, se nós estivermos revestidos dessa palavra de Deus, da fé, da crença na palavra de Deus, então nós resistiremos aos ataques de Satanás contra a nossa mente. Então, usar o escudo da fé é se recusar a acreditar na mentira do diabo e refugiar-se na verdade de Deus, né? O que é a verdade de Deus? A Bíblia. Então, a Bíblia chama de resistir ao diabo,
Tiago 4:7, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Resista aos pensamentos malignos quando eles surgirem em seu caminho. Se recuse a ceder, e mais cedo ou mais tarde, esses pensamentos vão se esclarecer. Seus sentimentos vão mudar e os ataques vão cessar. Porque é a promessa de Deus. A promessa está lá, Tiago 4:7. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Como que você vai resistir ao diabo? Através da verdade de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia. É a fé na palavra. É você aprender a palavra e acreditar nela. Ok? Então, esse é o escudo da fé. E por último, né, nossa arma de defesa é o capacete da salvação. Então, o capacete do soldado romano era feito de quê? De ferro ou bronze. E além de ter um forro de feltro por dentro, né, ou esponja, a fim de quê? De que não ficasse machucando a nossa cabeça, né? Que a cabeça possa suportar o peso desse capacete aí. Então, Paulo aqui não está falando sobre salvação da alma, não está se referindo à salvação como regeneração ou conversão. Ele está falando de uma salvação que é um evento futuro. E é a isto que ele se refere também em outras passagens, especialmente em Romanos 8, do 18 ao 25. Né? Então, é a expectativa confiante da plena salvação no último dia, inclusive a glória da ressurreição e a semelhança de Cristo nos céus. E não há dúvida de que o poder salvador de Deus é a nossa única defesa contra o inimigo das nossas almas, segundo citação de John Stott. Ou seja, resumindo, né? O capacete da salvação é nós temos a certeza que nós fomos eleitos por Deus, fomos salvos pela graça e que Cristo já pagou todos os nossos pecados, já redimiu as nossas vidas, pagou o preço por todos os nossos pecados e nós seremos, no último dia, nós seremos salvos. Então, nós permanecermos firmes sempre crendo no quê? Tendo como foco a vida eterna, tendo como foco a salvação eterna, ok? Então, a salvação eterna, quando ela é um foco da nossa vida, quando ela é um foco no nosso coração, ela é essa arma de defesa eficaz que é o nosso capacete. Ok, pessoal? Então, nós vimos aí, né, as 5, né, armas de defesa. Cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho, escudo da fé e o capacete da salvação, ok? 5 armas de defesa. E o Senhor também nos fala sobre a arma de ataque, ok? Então, como arma de ataque, né, o complemento do versículo 17 diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a arma do Espírito, ela é a nossa arma de ataque, ok? Então, Paulo se refere aqui a uma espada curta usada pelo soldado no ataque pessoal bem próximo do inimigo. Então, ainda hoje, a espada, né, que é a palavra de Deus, porque o Espírito ainda a utiliza para cortar as defesas das pessoas, ferir suas consciências e despertá-las espiritualmente com sua ação penetrante. E mesmo assim, o Senhor também coloca a sua espada em nossas mãos, de modo que a possamos usar não somente para resistir à tentação, conforme Jesus fez lá no deserto, né? Como está nos evangelhos, mas também na evangelização, segundo John Stott. Então, segundo John Stott, na situação dele, a palavra de Deus, né, que é a palavra do Espírito, ela é usada tanto pelo Espírito Santo na mente das pessoas, né, para ferir e despertar nossas consciências, quanto Deus também nos dá a palavra dele para que nós possamos usá-la
para resistir à tentação de Satanás contra nossas vidas e também para evangelizarmos outras pessoas. E Ray Steadman salienta que Paulo aqui não se refere à Bíblia completa, que chamamos comumente de Palavra de Deus, mas que ao empregar a palavra grega rema, o apóstolo tem em mente uma determinada palavra de Deus, uma passagem ou um versículo que tem aplicação especial para uma situação imediata. Em outras palavras, rema é a palavra de Deus aplicada à nossa experiência prática. Então, exemplificando aqui, né? Alguma vez você já ouviu ou leu uma passagem da Bíblia e pensou assim: cara, Deus está falando comigo nessa palavra. É comigo que ele está falando, tenho certeza. Palavra rema. Ao ter um pensamento maligno, veio em sua mente um versículo para o quê? Exortá-lo, encorajá-lo a permanecer firme. Então vem uma tentação sobre nossas vidas, vem um pensamento maligno, e aí vem logo em seguida, né, o Espírito coloca em nossa mente um versículo, uma palavra que nós já estudamos, que nós já aprendemos, para nos confrontar, para nos exortar e para nos encorajar a permanecer firmes. É uma palavra rema também. Né? Então, esta é uma resposta do Espírito Santo para o ataque do diabo, que vem para nos desencorajar, para nos enganar e derrotar. Isso é a palavra de Deus aplicada especificamente em sua vida e em uma situação específica, ou seja, uma palavra rema, ok? Ou quando também existe, né, profetas do Senhor, realmente profetas verdadeiros do Senhor, eu creio que existe, que lhe traz, né, da parte de Deus, uma revelação, uma palavra específica para aquele momento que você está vivendo e que você precisa ouvir aquilo. É a espada da palavra, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aquela palavra rema. Apesar de não ser toda a palavra de Deus, mas aquilo que o Espírito usa, o profeta usa, ou que nós usamos para outras pessoas, ou para nós mesmos, para confrontarmos e resistirmos ao inimigo, está dentro da palavra de Deus, ok? Então, obviamente, quanto mais você se expor, quanto mais você estudar a palavra de Deus, as Escrituras, mais o Espírito poderá usar essa espada poderosa em sua vida. Se você nunca lê ou estuda a sua Bíblia, está terrivelmente exposto à derrota. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo, queridos, ele vai relembrar em nosso coração, em nossa mente, aquilo que nós já estudamos, aquilo que nós já vimos. Então, ele relembra. Né? Agora, se nós não estudamos, não aplicamos, como é que ele vai relembrar aquilo que nós não conhecemos? Então, nós temos sim que buscar o poder de Deus e buscar estudar a Bíblia. Então, existem dois métodos de estudo da Bíblia. Né? Tem um método de estudo indutivo, a partir do que a Bíblia diz claramente, e aplica-se suas verdades ao homem em sua vida. Esse é o jeito mais correto, né? É o jeito pelo qual nós temos que estudar a Bíblia, indutivo. Ou seja, pegar o que a Bíblia ali está ensinando da parte de Deus, que está querendo nos fazer aprender e aplicar em nossas vidas. Agora, tem muitas pessoas que usam como um estudo dedutivo. O que é o estudo dedutivo? A partir do homem em sua vida, a partir daquilo que eu faço, das minhas ações, daquilo que eu gosto de fazer, eu vou na Bíblia e tento ali, né, encontrar em um versículo ou em outro algo que justifique aquilo que eu gosto de fazer, né? Ou algo que explique esse comportamento. Então isso aí é algo muito perigoso. Por quê? Porque eu não estou indo na Bíblia ver o que é certo para mim fazer, mas eu estou indo na Bíblia para procurar de alguma maneira justificar aquilo que eu faço, porque eu não quero deixar de fazer. Ok? Então, o método que nós temos que estudar a palavra de Deus é pelo método de estudo indutivo. Né? A partir do que a Bíblia diz, nós nos adequarmos a ela. Bom, por último, né? Leia a Bíblia sempre que possível em mais de uma versão.
Existem várias versões da Bíblia em português, né? Existe também a Bíblia em inglês, em todas as línguas aí, mas no português, que é aquela que nós lemos, existem várias versões. É bom sempre a gente ler em 2, 3 versões, 4 versões. E isso não é problema hoje em dia, porque pela internet a gente consegue as versões até gratuitas, né? E, enfim, amplia o nosso entendimento de acordo com as palavras empregadas e utilizadas, os métodos, né? E, enfim, e mais importante de tudo, quando nós estamos lendo a Bíblia, aprendendo a Bíblia, é ler e aprender em oração. Oração para que Deus dê a nós sabedoria e discernimento para entender a sua palavra, ok? Eu sempre procuro falar que ninguém melhor que o autor do livro para te explicar exatamente qual era a ideia dele quando ele escreveu o livro. Então, da mesma forma, ninguém melhor que Deus, Espírito Santo de Deus, para nos dar entendimento da sua palavra. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa lição de hoje, né? A armadura de Deus quanto às armas de defesa e as armas de ataque que ele nos dá. E eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido como realmente nós conseguimos resistir ao ataque de Satanás contra nossas vidas, porque, como eu falei no início, a luta não é entre Satanás e Deus. Porque não existe luta entre Satanás e Deus. No momento certo, Deus vai prender Satanás e depois de um período dele preso vai destruí-lo, ok? Sem problemas nenhum. Agora, o problema é a luta de Satanás contra eu, luta de Satanás contra você. Aí existe uma batalha espiritual para nós resistirmos a essa batalha e vencermos esse período de tempo. Nós podemos ser atacados, nós temos que nos revestir na força do Senhor e nos revestir de toda a armadura de Deus, ok? O cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada da palavra de Deus, do Espírito. Amém, queridos? Então, se você gostou dessa aula, eu peço a você que principalmente, né, compartilhe com outras pessoas, para que assim nós possamos espalhar a palavra de Deus a quantas pessoas puderem ouvir. Esse é o objetivo do canal Gospel Tech 316, é o objetivo que Deus colocou em meu coração, ok? Se você também deixar o seu joinha aí, ajuda o vídeo, né, a se propagar no YouTube. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você receber as notificações de novas aulas e novos estudos, ok? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula de hoje. Muito obrigado por nos ensinar, ó Pai, quais são as nossas armas que estão à nossa disposição, Senhor, no nosso dia a dia. Muito obrigado por nós entendermos, ó Pai, que o inimigo das nossas almas, ele existe, Senhor, e muitas vezes ele vai querer nos atacar, seja direta ou indiretamente, Senhor, mas nós te damos graça, Senhor, realmente por todas as coisas e por toda a armadura que o Senhor nos cedeu, ó Pai amado. Nós possamos aprender a usar cada parte dessa armadura tua, Senhor, para nós resistirmos firmemente contra as investidas de Satanás, para que ele fuja de nós, fuja das nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nos dê uma semana abençoada, Pai, na tua presença. Continua nos protegendo e nos guardando, enviando os teus anjos acampando ao nosso derredor, ó Deus, para nos proteger e nos guardar e nos livrar de todo mal, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe. Um grande beijo. E até a semana que vem com a última aula do estudo de Efésios, se assim o Senhor nos permitir. Amém.